Hoje eu vou fazer esse cupcake usando os lápis de cor Super Soft da Faber-Castell. Olá, eu sou a Ingrid, bem-vindos! Eu estou bastante empolgada com a referência de hoje, é uma referência bem legal de fazer. Eu usei os lápis da Super Soft da Faber-Castell na maioria do desenho. O único lápis diferente é o cinza claro, que é o da caixa de 48 cores do Ecolápis. Primeiro eu passei o desenho para a folha usando o decalque, como sempre. Eu fiz o esboço um pouco mais forte para que ele apareça na câmera, mas vocês devem passar o desenho bem de leve, só o suficiente para enxergar as linhas. Vamos começar pela cereja. Os materiais estão listados na descrição do vídeo. Nós vamos começar pelos tons claros da cereja. Com o rosa claro, nós vamos preencher a parte onde temos o ponto de luz da cereja. No ponto mais claro, nós não vamos colocar cor por enquanto, preservando o branco do papel, e vamos aplicar o rosa claro e o rosa médio nas bordas e a seguir o vermelho, definindo o contorno da área de luz. Aproveitando o vermelho e usando movimentos circulares, vamos preenchendo todo o restante da cereja. Aplicamos o laranja nas áreas mais claras e o vermelho claro e o vermelho escuro vão definindo as outras partes da cereja. O vermelho escuro nós aplicamos nas áreas mais escuras da cereja, nas áreas de sombra. É importante preencher o mais uniforme possível as primeiras camadas, pois além de ser a base, evita que o desenho fique com riscos ou marcado no final. Vou usar solvente na cereja para diluir o vermelho e dar uma aparência mais uniforme. Eu vou usar a água rasa da Acrylex. Das que eu testei, é a que tem menos cheiro, mas não se engane, esse cheiro é forte e o material é tóxico, não deve ser usado em ambientes fechados. Além da água rasa, você vai precisar de um pedaço de papel toalha e um pincel. Eu recomendo usar um pincel velho, eu uso o de cerdas sintéticas, não precisa ser igual a esse, mas tem que ser macio e pequeno, pois a área é muito pequena. Também pode usar cotonete no lugar que funciona igual, aliás eu prefiro até usar cotonete que pincel. Molhar o pincel na água rasa, escorrer na borda do vidro e depois tirar o excesso no papel toalha e aplicar com movimentos circulares suaves. É muito importante não deixar o pincel encharcado e tomar bastante cuidado para que o solvente não ultrapasse o limite do desenho, ou você vai ficar com uma mancha de gordura ao redor da área. Limpe o pincel antes de passar de uma área escura para uma área mais clara, para não manchar, e procure deixar o mais uniforme possível. Depois de passar o solvente, é preciso secar bem. Uma coisa interessante é que, depois de aplicar o solvente, é possível aplicar outras camadas de lápis de cor e, se precisar, pode usar mais solvente, porém em menor quantidade. A cada camada que você usar o solvente, vai colocando menos e menos, porque senão você acaba retirando o pigmento das camadas anteriores. Eu espero em torno de 30 minutos para secar. Se você mora numa região mais fria, talvez seja melhor esperar um pouco mais. Se você passar o lápis no papel com o solvente ainda úmido, você vai danificar o papel e isso não tem jeito de consertar. Depois de seco, retornei com o vermelho escuro para dar sombra e volume à cereja. Também usei o vermelho claro e o branco nas áreas de luz. E vou alternando essas cores até conseguir uma aparência uniforme. Bom, agora finalizamos a cereja e vamos passar para o glacê e as decorações. Primeiro, eu vou fazer a base dos confeitos coloridos e depois eu vou fazer o glacê. Eu começo pelo confeito azul usando o azul claro, o azul médio e o azul escuro. Para todos os confeitos eu sigo a mesma coisa, eu trabalho 3 tons para cada cor, um tom claro, um tom médio e um tom escuro. Eu começo aplicando o tom claro, depois o médio, onde precisa, e faço as sombras com o escuro. Exceto para o roxo, onde eu começo com uma camada de azul e depois eu uso o magenta e o roxo escuro, para dar a tonalidade correta. Na sombra do confeito amarelo, que está perto da cereja, eu uso vinho e magenta, porque eles são reflexos da cereja no confeito. No outro, amarelo, eu usei o vermelho escuro.
Em alguns confeitos que estão muito próximos uns dos outros, tem sombras de um confeito no outro, então eu acrescento essas cores às sombras. E como são detalhes bem pequenos, faça com bastante calma e prestando bastante atenção aos detalhes. Lembre-se que estamos trabalhando em camadas e que vamos construindo as cores e as sombras aos poucos para não saturar o papel de uma vez. Logo abaixo do verde, nós temos um confeito azul. E nós começamos pelo azul claro e fazemos os detalhes com azul escuro. E depois passamos o azul claro novamente para mesclar tudo. Só que esse confeito tem um detalhe. Ele tem uma sombra verde do confeito que está acima dele. E para fazer essa sombra, nós vamos usar um pouco de verde escuro e verde água. É importante que o lápis esteja com a ponta bem fina para conseguir fazer todos esses detalhes. Observem que apesar de usarmos as mesmas cores, as sombras e o formato vão mudando, porque a posição deles em relação à luz e em relação ao olho do observador muda. Outra coisa que vocês devem ter percebido é que eu não estou fazendo os confeitos brancos. Eu vou deixar para fazer esses confeitos junto com o glacê. Por serem brancos, eles refletem as cores ao redor deles, ou seja, as cores dos outros confeitos e do glacê. E sem ter todas as cores colocadas no papel, eles poderiam ficar muito escuros no final. Então, prosseguimos para um amarelo, que eu vou fazer a base também. Depois eu faço o roxo, o verde, que estão na parte direita do cupcake. Para o roxo, eu começo com o azul, o roxo claro, e percebam que ele tem duas áreas claras que eu deixei em branco por enquanto. Eu vou alternando as cores ao redor dessas áreas, e depois com a cor branca eu vou mesclando tudo isso. Isso vai arrastar um pouco do pigmento roxo para a área em branco do papel, e é exatamente isso que queremos aqui. Nesse verde, nós vamos começar um pouco diferente. Com a mão leve, vamos marcar as áreas escuras primeiro e depois, com o verde claro, vamos cobrir toda a área, inclusive a escura. E a seguir, vamos usar o verde água e depois voltamos com o verde claro. Reforçamos todas as áreas escuras com o verde escuro e passamos o branco apenas nas áreas mais claras, retornando com o verde claro no ponto mais claro e depois vamos finalizar com o verde escuro. Agora, vamos passar para o glacê. Essa parte eu vou usar essas cores do Super Soft, que são um rosa claro, um rosa médio, o fúcsia e o branco. Também vou usar um cinza quente, que é da Faber-Castell de 48 cores, o Ecolápis. Basicamente aqui nós vamos usar o tom mais claro para fazer a base e vamos deixar as áreas mais claras em branco. Depois vamos vir com o tom médio fazendo as manchas mais escuras e usar o fúcsia como sombra e o cinza como reflexos do glacê e algumas outras sombras. E vamos usar o branco para delimitar as áreas claras ou para mesclar tudo. Começo pela parte esquerda do cupcake, perto da cereja, com um tom mais claro e faço uma camada bem leve. Coloco um pouco mais de cor com outro rosa, mesclo tudo com o branco. Uso o tom mais escuro para fazer as sombras, sempre com um olho na referência e outro no desenho. Continuo fazendo a parte superior do glacê. Eu continuo para a outra parte e observe que eu deixo áreas em branco nessa parte. Isso porque o reflexo aqui é bem claro e nós não vamos mexer com ele já. Apenas preservar as áreas. Então eu começo com um tom mais claro e vou acrescentando os outros tons conforme eu vejo na referência. E já vou colocando a base da sombra. Continuo ajustando os tons de acordo com a referência. E percebam que eu coloco a sombra e depois eu venho com o lápis mais claro, suavizando as bordas, sempre usando movimentos circulares para não deixar marcas.
Vocês podem observar que volta e meia eu uso a borracha. É que eu apago linhas de lápis grafite que ainda estão aparecendo, porque se eu pintar por cima delas com rosa claro, ele vai dar um aspecto de um cinza sujo. Eu continuo no mesmo processo por todo o glacê, sempre de olho na referência para saber onde colocar o que. Durante o processo dessa parte, vocês vão ver que eu volto muitas vezes em áreas que eu havia feito já, tanto para ajustar as sombras como para dar o volume correto. Muitas vezes é preciso fazer as áreas ao redor para dar a noção de onde vão todas as sombras e volumes. E então, às vezes, vem a pergunta: por que não pinta tudo de rosa clara e depois faz as sombras e os volumes? Porque se fizermos isso, eu vou acabar com uma massa rosa chapada e nós vamos perder a referência de volume e sombra. Coloco o branco nas áreas de luz, sempre puxando da área rosa para o branco. Isso arrasta um pouco de pigmento rosa junto com o lápis branco e vai dando cor a essa área, o que não seria possível conseguir só com o lápis rosa. Com os tons mais escuros de rosa e o vermelho escuro e o magenta, eu trabalho as sombras embaixo dos confeitos. Agora vamos fazer o confeito branco, marcando a sombra própria dele com cinza e colocando as cores que são refletidas do glacê e dos confeitos ao redor dele. Continuo fazendo as áreas ao redor dos confeitos e prestando bastante atenção às sombras, que aqui são em tons de rosa e vermelho escuro. Eu não tenho pressa nessa hora, eu vou fazendo aos poucos e no meu tempo, sempre com um olho na referência e outro no desenho. Eu gosto muito de fazer detalhes e de ver o objeto ganhando volume e se destacando no papel. O glacê do lado esquerdo está mais distante da fonte de luz. E também essa área tem a sombra da cereja, por isso ela é um pouco mais escura do que o lado esquerdo. O glacê do lado direito está mais distante da fonte de luz. Também essa área tem a sombra da cereja e por isso ela é um pouco mais escura do que a do lado esquerdo, mas o procedimento é o mesmo. Começamos pelo rosa claro, colocamos as cores mais escuras e reforçamos as sombras. O volume dessa área é um pouco mais complexo que os que já fizemos até agora, por isso atenção redobrada aqui. O processo de fazer é o mesmo, só que precisamos de mais atenção às sombras, que são mais acentuadas desse lado. Sempre seguindo o mesmo procedimento, vamos trabalhar ao redor dos confeitos e fazer mais uma dobra do glacê, colocando a cor e cobrindo toda essa área com o rosa claro. Vamos trabalhando as sombras e os volumes dessa parte. Eu uso a borracha para apagar linhas de grafite que ainda estão por aqui e vamos prosseguindo. Aprenda a desenhar sem estresse e complicações. No Ingrid Fornazari Arte eu acompanho você durante todo o processo. Meus vídeos são totalmente narrados, passo a passo, sem pular nenhuma parte importante. Mas se você quer só colorir sem se preocupar em desenhar, também tem a solução, pois todo o projeto vem acompanhado do esboço ou line art. Assim você só passa o esboço para a folha ou imprime e começa a colorir. Em cada projeto você tem material de apoio, com lista completa de materiais, esboço, foto de referência e quando o desenho for colorido, você tem a tabela de cores. Desse modo você não precisa adivinhar nada, está tudo lá para você começar. Por um pequeno valor mensal, você tem acesso aos projetos do site, artigos exclusivos sobre temas relacionados com desenho, material de apoio, além de dicas e técnicas totalmente explicadas para que você consiga usar nos seus próprios desenhos. Confira! Depois vamos fazendo alguns ajustes no glacê e colocando algumas sombras que ainda estão faltando. Sempre de olho na nossa referência. E vamos prosseguir para a parte da massa do cupcake. Usando tons de bege claro, ocre, amarelo, laranja e marrom,
Vamos construindo as cores e as texturas dessa área. Se o glacê e a cereja eram lisos e uniformes, aqui nós vamos ter muita textura. Essa área é cheia de buraquinhos e para representar isso nós vamos fazer movimentos circulares um pouco mais abertos, deixando um espaço entre eles. Começando com um bege bem claro e depois usando um tom de amarelo ocre e amarelo claro nas áreas de luz. E vamos construindo a textura. Marrom escuro para os detalhes mais escuros e para a sombra entre o glacê e a massa. Para os buracos mais acentuados da massa, eu uso laranja, marrom e um bege mais escuro. Eu faço uma bolinha e vou sombreando com essas cores na parte de dentro. Vamos colocando camadas com a mão leve para não saturar o papel de uma vez. Eu uso um tom de bege acinzentado para neutralizar o laranja, deixando ele um pouco menos brilhante. Do lado direito do desenho, eu comecei com uma camada de laranja e depois o vermelho escuro. Eu usei o vermelho na parte mais escura, mas não de maneira uniforme. Eu volto com laranja, marrom escuro, tons de bege. Observem que aqui nós usamos os tons mais escuros. Por enquanto, nós vamos deixar essa parte assim. E vamos partir para a forminha do cupcake. Começo a forminha com marrom escuro, marcando a base e os pontos mais escuros dela. É importante não escurecer demais aqui. A seguir, vamos passar para a cor caramelo em algumas áreas claras e o laranja. Vamos trabalhando essas partes escuras sem pressa. Também vou alternar entre marrom claro, bege claro, construindo os tons. E conforme nós vamos avançando, nós vamos acrescentando outros tons à forminha, como o ocre, o laranja claro. No início não parece grande coisa, mas conforme nós vamos progredindo, as formas vão aparecendo e tudo faz sentido. Nessa fase nós vamos ir e voltar muitas vezes. Por isso, é importante manter a mão leve e fazer movimentos circulares, deixando pequenos espaços em branco. Alguns serão preenchidos com outras cores, e outros ainda vão deixar aparecer o branco do papel, para conseguirmos o efeito da forminha e a textura da massa. Essa é uma das partes mais demoradas do cupcake, então, sem pressa. Com o tom caramelo, nós vamos fazendo as dobras da forminha, alternando com o marrom, o cinza e o laranja, passando para o branco nas beiradas, para preservar a parte mais clara. O lápis bege escuro vai ser a cor de base aqui, então vamos usar muito em todas as dobras da forminha, junto com o laranja. Nós também vamos usar esse tom neutro de bege, é um tom meio acinzentado. Ele escurece o tom, mas sem cobrir as cores de base. Nós vamos acrescentando vermelho e marrom escuro, e conforme vamos prosseguindo, vamos escurecendo algumas partes da massa com o bege neutro e o vermelho escuro e o marrom escuro. Do lado direito, eu usei o bege escuro como base e preenchi todas as dobras até o lado direito, até o final do lado direito. Depois, com o laranja, eu passei por cima de onde tinha passado o bege e com o vermelho escuro eu fui demarcando as sombras. Eu também usei o marrom escuro e escureci as dobras mais finas do lado direito da forminha. E continuamos alternando entre o bege, o laranja, o marrom escuro e vamos continuando a partir daí. Passamos o bege acinzentado para escurecer um pouco e vamos usar um pouco mais do bege claro para mesclar tudo e fazer a parte mais clara da dobra. Também eu coloco um pouco de branco para clarear alguns pontos. E com o cinza claro, bem de leve, eu faço a sombra na beirada da forminha. Eu alterno os tons de bege claro com bege escuro e faço a sombra na massa do cupcake.
Agora, com o bege mais claro, vamos começar a trabalhar essas áreas mais claras da forminha. Se quando você estiver trabalhando nessas dobras, perceber que esqueceu de desenhar uma dobra ou que não está no formato exato do vídeo, não se preocupe. O que importa aqui é o aspecto geral da forminha. Uma dobra a mais ou a menos não vai impactar no resultado. É a textura e as sombras que vamos construindo com as diversas camadas de lápis que importam. Vamos passar o lápis branco nas áreas que serão realmente brancas na forminha. E que, se a gente olhar bem na referência, vamos ver que são pequenas áreas. E os tons de bege e laranja e cinza, vamos construindo as nuances de sombra. A partir de agora, vamos também carregar um pouco mais na sombra. Com a borracha Mono Zero, eu continuo apagando algumas linhas de grafite que sobraram nessa parte. Usando mão bem leve e quase sem pressão, vou fazendo a sombra das partes brancas com o cinza e acrescentando o bege claro em alguns pontos. E de agora para frente é ajustar os tons e fazer as sombras, alternando todas as cores que usamos antes até finalizar o cupcake. Terminada a forminha, vamos fazer a sombra do cupcake. Com o marrom mais escuro, marcamos a área embaixo do cupcake e com o cinza quente, vamos preenchendo o restante da sombra, que vai ficando mais clara conforme ela se afasta do cupcake. Reforço a sombra embaixo do cupcake com marrom escuro e passo um pouco desse marrom sobre a parte cinza, com a mão bem leve. Acrescento outras cores a essa parte da sombra e reforço com o cinza. Faço alguns ajustes nas outras partes do cupcake. Finalizo a sombra e mais alguns detalhes e está pronto. Espero que tenham gostado. E se esse conteúdo te ajudou e você quer ter acesso a mais conteúdos como esse, se inscreva no canal. E que tal aprender mais sobre lápis de cor assistindo a esse vídeo aqui? Clique no card e vejo você lá.